Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade à nossa aula sobre crônicas. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a história da crônica, até para que vocês entendam todas as suas características e por que é um gênero tão diverso, como a gente já começou a falar. Tudo bem? Então, para pensar um pouquinho a respeito dessa história da crônica, a gente vai pensar na transformação e como que se deu essa transformação do gênero crônica. Bom, primeiramente, a gente tem que pensar que a crônica hoje é um gênero que trata de um relato sobre o cotidiano, né? Então, nós temos até uma definição ali de Sá que diz: seu relato é assim fiel às circunstâncias, onde todos os elementos se tornam decisivos para que o texto transforme a pluralidade dos retalhos em uma unidade bastante significativa. Então, a crônica, ela por si só, ela tem como característica justamente recolher esses elementos do cotidiano e transformar em algo significativo. Aqui nós temos também, então, uma classificação do gênero crônica como um gênero de todas as ordens, ou seja, né, ele é um texto que pode ter trechos narrativos, descritivos, argumentativos e expositivos, né? Por isso que ela seria um gênero de todas as ordens, segundo a teoria de Chinnery-Dawes, né? Feito circunstancialmente, já que seu princípio básico seria registrar o circunstancial. Né? E é isso que vocês fizeram naquela atividade anterior, né, que a gente pensou sobre esse olhar diferenciado sobre o mundo. O Oswald de Andrade tem um poema, né, que ele denomina crônica, e ele diz: era uma vez o mundo, ou seja, na crônica cabe o mundo, né, não tem uma temática específica, tanto que a crônica ela vai ser muito classificada de acordo também com a temática tratada. São crônicas políticas, esportivas, enfim. Então é um gênero híbrido, né? Ou seja, ele vai mesclar esse caráter narrativo, algumas são mais argumentativas e por aí vai, né? É o produto de um diálogo entre literatura e jornal, ficção, confissão e mundo. Né? É um gênero sucinto e por isso Antônio Cândido chama até de gênero menor. Esse menor entre aspas, obviamente, porque não está desvalorizando o gênero, né? Por conta da sua extensão comparada aos outros textos em prosa. O Luiz Fernando Veríssimo, bastante conhecido por suas crônicas humorísticas, ele diz a respeito: a principal matéria-prima para a crônica são as relações humanas, o modo como as pessoas se amam, se enganam, se aproximam ou se afastam num ambiente social definido, ou qualquer outra coisa, né? E esse ou qualquer outra coisa é o que é importante para a gente pensar o gênero, né? Que dialoga também com o poema do Oswald de Andrade, que fala: era uma vez o mundo, né? Quer dizer, na crônica cabe o mundo. Né, cabe às relações humanas ou qualquer outra coisa. Nós temos, então, um gênero que vai dialogar ali com o texto literário e também ele traz resquícios ali do texto jornalístico, já que ele se encontra, na maioria das vezes, no jornal, né, ou na revista. Então, ele traz essa aproximação entre a linguagem literária e a linguagem do cotidiano, o que torna o texto um pouco mais leve. A temática variada, né, que possibilita o diálogo com outros textos, e ali tem uma relação da literatura com questões sociais, individuais, históricas e cotidianas. A origem do gênero crônica. Então, nós temos a origem do gênero crônica ali, pensando justamente naqueles textos que um dia vocês já leram lá atrás, como as crônicas
de Fernão Lopes, né? Lá quando vocês estudam literatura, principalmente, né? Um dos primeiros textos que vocês veem. Então, essa origem do gênero crônica, a palavra crônica vem de crônicos, né? De cronos, que envolve tempo. Então, ela é um registro do seu tempo. E no primeiro momento, né? As crônicas de Fernão Lopes são conhecidas justamente como um registro do seu tempo. Então, são crônicas narrativas, ela tem um caráter histórico. Depois, então, nós temos ali esse gênero que era narrativo e não tinha uma função de refletir sobre o cotidiano, nada disso, era simplesmente registrar, por isso que estava muito próximo à história num primeiro momento. Então, são fases distintas, né? Então, o cronista que narra os acontecimentos sem distinguir entre os grandes e os pequenos, leva em conta a verdade de que nada do que um dia aconteceu pode ser considerado perdido na história. Então, o importante é registrar, não importa a grandiosidade ou a pequenez desse fato. Bom, depois nós temos, então, a relação da crônica com o jornalismo, né? O fato dela aparecer justamente no jornal. E o seu início surge no folhetim, né? Uma parte do jornal que tinha como função o entretenimento. E aí vocês devem se lembrar até mesmo das novelas que apareciam no folhetim. Então, a crônica aqui nesse momento também tinha a função de entreter. Então, são fases distintas. No primeiro momento, registrar a história. Num segundo momento, ela surge no folhetim como entretenimento. Então, aqui algumas sugestões de leitura, caso vocês queiram observar, né, o que o Machado de Assis fala a respeito da crônica. Então, tem o folhetinista e o nascimento da crônica. Bom, num terceiro momento, a crônica se alia à política. Então, percebam o quanto que a crônica ela vai ganhando características distintas, porque entre o registro histórico, entre o entretenimento de uma camada seleta da sociedade, para a sua relação com a política, nós temos uma transformação. E a crônica, ela não é só isso ou aquilo, ela vai juntando as suas possibilidades, que faz com que ela se torne diversa. Então, além da função de entreter, né, o uso do humor e da ironia, a crônica passa também a ser mais crítica, reflexiva, com a função de denunciar, né? Então, ela troca ali o tom de frivolidade, que estaria lá do folhetim, do entretenimento, de conversa, pelo rigor da dissertação, quando trata de questões políticas. Bom, depois nós temos a crônica no início do século XX, né? Então, um aumento do número de jornais e revistas, ainda um número de leitores baixo, né, devido ao analfabetismo. A crônica já passa a se consolidar como um gênero literário e deixa de ser denominada de folhetim, né? E alguns escritores ganham destaque, né? Entre eles Olavo Bilac, Coelho Neto, Humberto de Campos. E o João do Rio e Lima Barreto são considerados cronistas inovadores. Isso não é importante para esse momento, é só para vocês entenderem o desenvolver aí da história. E essa ficção passa a enfocar, então, o homem comum, né? E um dos grandes nomes é João do Rio, né, que vai tratar justamente dessa vida mundana, da alta sociedade, mas também ele vai denunciar a vida sofrida das camadas pobres, ou seja, é olhar para esse homem comum, né, esse homem que muitas vezes passa até despercebido na sociedade. Então, ele dá voz e importância a homens e mulheres comuns, né, que é um enfoque hoje que é característica do gênero, que é aquele olhar diferenciado de que a gente já comentou na aula passada, né? É olhar para algo que pode parecer pequeno, né? Um gesto que pode parecer pequeno, mas que a gente consegue transformar, né, por meio do nosso olhar em um milagre, em algo grandioso. Bom, e nós temos então, a partir da década de 30 ali, a consolidação da crônica e essa diversificação, né?
Um dos nomes também consagrados ali é do Rubem Braga, que é considerado o maior cronista brasileiro, o único autor que conseguiu um lugar definido na nossa literatura, sendo cronista, né, como cronista. Então, muitas vezes, por exemplo, Machado de Assis, ele escrevia crônica, mas ele não é lembrado basicamente por sua crônica, né? Então, Rubem Braga foi esse primeiro autor que foi reconhecido por suas crônicas. Ele consegue extrair a poesia mais funda do cotidiano aparentemente banal, né? Então, também aqueles elementos que a gente já conversou a respeito. Na década de 40 e 60, nós temos o que é chamado de anos dourados, né? Anos dourados da crônica, e alguns outros nomes, e aí vocês devem já ter ouvido falar sobre o Fernando Sabino, muitas crônicas escritas, Milor Fernandes, né, o próprio Vinícius de Moraes, e por aí vai. Com a diminuição do analfabetismo, há um aumento do número de leitores, consequentemente, por isso a crônica ela tende a também ser mais ampla, ela não é voltada para um público restrito, como anteriormente. E a partir da década de 60, nós temos ali a crônica se multiplicando nas revistas e jornais, né? Que são, juntamente com os livros impressos em tiragens, recordes, passam aí a ganhar espaço e a crônica passa a ganhar destaque no jornalismo. Com a ditadura militar, nós temos um período de censura a muitos escritores e muitas crônicas feitas também para denunciar a ditadura. Então, a crônica ela é celebrada como um dos gêneros mais lidos pelo brasileiro, e os estudos a seu respeito se proliferam, né? Inclusive, por ser um gênero curto, ele aparece com muita frequência na escola, né? Justamente um atrativo. Bom, aqui nós temos algumas referências, caso vocês queiram, né, pesquisar a respeito, mas o que eu queria mostrar para vocês é basicamente essa ideia de que a crônica, ela foi se transformando no decorrer do tempo. Então, ela surge como um relato histórico, o que faz com que muitas vezes ela tenha esse caráter de narração. Em outros momentos, né, ela vai se aliar ao jornalismo, ela vai aparecer ao jornalismo e está aliada ao entretenimento. Por isso, muitas crônicas vão se voltar ao humor, à diversão, né, a algo mais leve, uma reflexão, né, mais tranquila, né, sobre o dia a dia, enfim, sobre as folhas que caem das árvores e tal. Num terceiro momento, a gente tem essa aliança com a política. Então, isso faz com que a gente tenha algumas crônicas mais sérias, de denúncia realmente, né, de denúncia a questões políticas, sociais, enfim. E aí a gente vai tendo esse olhar, né, depois num quarto momento, esse olhar para o homem comum, para as situações comuns, né? Então, tudo isso faz com que a crônica ela não seja só isso ou aquilo, né? Ela consegue juntar todas essas características. Por isso que, em alguns momentos, a gente pode fazer uma crônica mais reflexiva, mais poética, em outros momentos a gente pode fazer uma crônica política, né, mais densa, mais tensa, né? Em outros momentos a gente pode optar por uma crítica esportiva, né, discutir alguma questão voltada para esse universo. Então tudo cabe na crônica. Por isso que o Oswald de Andrade diz, né, era uma vez o mundo. Isso é a crônica. Na crônica cabe tudo. Né? E isso constitui esse gênero que é tão diversificado que nos dificulta muitas vezes a sua classificação, a sua definição. Tudo bem? Vou deixar para vocês depois alguns tipos de crônica para vocês conhecerem um pouquinho sobre elas, tá bom? Espero que tenha ficado claro para vocês e a gente se vê na próxima aula. Um beijo, gente!